Olá, eu sou Rafaela Padilha e estou à frente do IBGM Cast, um podcast criado especialmente para a 78ª Feninger, a maior feira de joias, relógios e afins da América Latina. E tanto o podcast quanto a Feninger são produzidos pelo IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Então, sem delongas, vamos direto ao nosso bate-papo entre mulheres. Isso mesmo, a conversa de hoje será com a designer de joias, Ingraça Liaberia, olha que nome lindo e diferente, né, Ingraça? Seja bem-vinda. E Eliane Andrello, que também é especialista do setor joalheiro. Bem-vinda, Eliana. Muito obrigada. A gente sempre começa o nosso podcast contando a história de cada uma. Como é que vocês vieram parar no setor joalheiro? Conta a sua história pra gente, Ingraça. Então, eu vim para São Paulo em 85, né? Eu venho de uma área de design de produto, mas sempre me interessei pela área de joalherias e acessórios no modo geral. E quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que aqui tinham várias escolas de joalheria. E na época eu entrei na escola Oficina, que era uma escola tradicional aqui de São Paulo. E fiz o curso de joalheria artesanal. E na época o professor dizia assim, você devia trabalhar com desenho nessa nossa área e tal. E foi assim que eu fui me aproximando da Associação de Joalheiros. Nos anos 90 eu entrei na GESP como associada e participando de júri de concursos de design naquela época, foi assim que eu entrei. E acabei me aproximando cada vez mais e trazendo essa visão do produto para dentro, porque era uma coisa que me chamava muita atenção, né? Que todo o setor não tinha essa visão, nem esse entendimento do design de produto. E aí eu comecei a falar muito a respeito disso. Era uma coisa que me interessava profissionalmente. Então, eu comecei a aprofundar o meu trabalho nisso, participando fazendo desenho para a indústria. Aí aconteceu um concurso que era para a Avon na época, que foi a minha primeira aproximação com produção industrial em massa, até, né? Porque era a escala muito alta, que foi onde eu mais aprendi, sem dúvida nenhuma. E aí, por conta disso, eu comecei a trabalhar com vários segmentos da indústria, do setor joalheiro, tanto para bijuterias como para folheados, como joias em ouro, joias em prata. Então, eu acabei tendo uma experiência muito ampla dentro do setor joalheiro. Mas a pesquisa sempre foi uma área do meu interesse. E aí, mais à frente, eu entrei para fazer um mestrado em design, onde a linha de pesquisa era joalheria. Então, tenho o meu mestrado, que é Desafios Contemporâneos do Design de Joias. E, posteriormente, eu fiz o doutorado também em design, que a linha de pesquisa é desenho, né? Então, desenho técnico, que foi o que nos levou ao nosso trabalho junto do núcleo de pesquisa, né? Posteriormente, com desenvolvimento de norma técnica para representação de joias, né? Que hoje é um dos nossos orgulhos assim, do núcleo de pesquisa. A gente tem publicado hoje uma NBR, né, pela BNT. E agora nós estamos trabalhando nesse glossário que está sendo lançado aqui na Feninger. A gente vai chegar lá. E nós vamos chegar lá. Antes disso, a gente vai começar com a Eliane. E você, como é que você chegou até esse mundo de joias? Vamos lá. Eu sou uma arquiteta de formação e sempre me interessei muito pelo universo da joalheria, achava ele extremamente fascinante, né? E me interessava e parava em todas as vitrines e, né, tinha aquela paixão, né? Desenhava, parava, sentava, eu fazia um esboço, fazia um croquis. E nessa época eu trabalhava no Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro, como arquiteta. E um belo dia eu falei, gente, eu não quero ficar aqui não. E aí saio do Arsenal e ingresso na Gasterne, onde eu fiquei durante 20 anos. Foi uma empresa assim que só me trouxe conhecimento. Era designer de joias lá na Gasterne. Lá eu trabalhava na parte criativa de gemas brasileiras, especificamente, né, gemas brasileiras com diamantes. E ao longo do tempo a parte técnica foi me conquistando assim de uma forma grande, forte, né? Porque
é uma coisa assim, eu sou muito de exatas também, né? Então toda a parte técnica, construtiva da peça começou a me interessar, a especificação. E aí eu parto para o universo mais técnico e mais de pesquisa de soluções. E aí eu passo mesmo para desenvolver uma espécie de engenharia do produto, buscando soluções tecnológicas que viabilizasse o design que era criado nos setores criativos. E ao longo do tempo isso, né, a gente implantou vários equipamentos, várias inovações, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as etapas produtivas, então assim é um processo encantador, né, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer em profundidade. Depois disso, trabalho mais 9 anos aí com uma consultoria, uma empresa minha, e aí volto para o universo das empresas, né, como consultora, trabalhando com outras grandes marcas no Brasil todo. E, por fim, juntando todo esse conhecimento, né, todo esse know-how que eu trouxe aí da minha trajetória no setor, vem o desafio de estar na Federação das Indústrias como especialista do setor. Do Rio de Janeiro, Federação do das Rio Indústrias do de Rio de Janeiro. Janeiro, né, na Firjan, e com esse desafio de realmente colocar dentro da Firjan todo o meu conhecimento, todo o meu potencial, de criar uma escola, né, uma escola que fosse referência, né, em qualificação profissional, o que hoje a gente tem com um modelo de trabalho diferenciado, né, a gente tem toda uma parte de serviço e apoio à atividade industrial no Rio de Janeiro, além da formação profissional, assim, com profissionais de ponta, né, com muita experiência no mercado. Então, assim, é um trabalho que é muito conquistador, né, assim, abraça a alma da gente. As duas cariocas, né? Uma carioca que veio para São Paulo há quase 40 anos, mas que manteve o sotaque. Além disso, vocês têm em comum o fato das duas participarem do projeto Espaço Design. Exato. Conte pra gente o que é esse projeto. O Espaço Design, na verdade, é um espaço que nos é dado pelo IBGM dentro da FENINJA. Nós já tivemos esse espaço inicialmente na Tecnogold, né, já há alguns anos. Sim. Onde isso foi uma grande conquista para nós na área do design, porque é uma área que a gente vem tentando trazer valor, né, porque o nosso setor joalheiro ele é muito, vamos dizer, acostumado a valorizar o que vem de fora. Né? Copiar, né, as grandes marcas europeias. Assim, eu acho que tem uma coisa da tendência, que a gente sempre fala na tendência, e aí de seguir esse modismo, vamos dizer assim, do que vem lá de fora. O que é comum para muitos setores também, né? Moda, por exemplo. Sem dúvida. Com certeza. Mas no Brasil, a partir dos anos 90, nós vimos um grande boom criativo, assim, né? Para a joalheria, onde muitas pessoas ganharam concursos internacionais, inclusive, né? Mas o que a gente sente falta, e é o que a gente quer lutar cada vez mais, né? Foi uma grande conquista para mim estar com uma diretoria de design dentro da GESP, né? Porque isso já foi um grande espaço, né? Uma abertura de espaço para nós muito boa. E eu consigo dialogar com os empresários, ouvir quais são essas queixas, né? Exatamente em relação ao nosso trabalho. E a Associação de Joalheiros, ela me permitiu isso, né? Essa aproximação, essa proximidade, e também de desenvolver projetos para que a gente pudesse melhorar essa relação. Então, quando eu justamente comecei na área de pesquisa de desenho, a queixa que eu ouvia e escuto ainda do empresário é que o designer, ou os profissionais que se apresentam como designers no nosso setor, de um modo geral, conhecem muito pouco de produção. São pessoas muito criativas, né, artisticamente, mas que na hora de viabilizar a produção tem uma dificuldade muito grande. Então, muitos deles se queixam de comprar desenhos, né, que não são viáveis, que no final eles arquivam, engavetam, e daí que
eu comecei com essa pesquisa no doutorado sobre a representação gráfica de joias, aonde faltava exatamente como fazer a especificação de... Viabilidade desses produtos. Exatamente. Mas esses implementos tecnológicos não servem para isso? Para facilitar? Hoje melhor. Você consegue ter aquela impressora em 3D, Sim, por exemplo? Hoje mais. Hoje os recursos tecnológicos que você tem, né, te permitem realmente você chegar muito mais perto de uma solução viável. Mas ainda assim, né, esse gap que existe, né, entre a fabricação e o criativo, né, ele é realmente limitador do resultado final com qualidade, né? Se quem projeta a peça não tem esse entendimento dos processos pelos quais vai passar aquela peça para ser criada, para ser viabilizada, ele acaba perdendo um pouco da sua natureza, porque as soluções vêm em cima de um desenho que faltam questões ali mal resolvidas, e aí quem está interpretando aquele desenho não é mais o autor daquela obra. Então, assim, É um técnico, né? É um técnico, então assim, você não vê a sua peça chegando lá prontinha no final, íntegra como você criou. E o espaço designer, ele fez o que para tentar solucionar essa? O espaço design, desde que nós começamos na Tecnogold, nós viemos trazendo essa visão de projeto. Isso foi fundamental. Isso. Porque, assim, uma coisa é fazer um desenho. Né? Eu sou criativa, estou em casa, acordei e quero fazer uma borboleta. Né? Vou fazer um colar de borboleta. Quando eu desenho para uma outra pessoa, eu como designer, eu sempre coloquei isso muito como um ponto de diferenciação entre esse pensar criativo do artista e o pensar criativo do designer. O designer, ele faz uma criação para o outro, né? O artista faz muito como expressão pessoal. Eu como designer, que eu vou trabalhar para uma empresa, meu primeiro cliente é a empresa, né? Então, o meu primeiro público... Atender realmente o teu público, que é o teu cliente, quem está contratando o teu projeto. São sempre dois públicos que nós trabalhamos, o designer, né? O designer sempre tem que ter isso em mente. Meu primeiro público é a empresa que me contrata, o segundo é o público dessa empresa. Isso é uma premissa importantíssima para nós. O designer só pega num lápis para desenhar uma coleção depois que ele fez todo o levantamento de pesquisa para entender quem é a empresa e quem é o público dessa empresa. Se eu estiver no varejo, é mais do que eu intuir quem vai entrar na minha loja, mas é observar. Quem passa na minha porta, quem para olhar minha vitrine, quem efetivamente entra e quem efetivamente compra. Mas só para eu entender, o espaço designer, ele organiza essas situações e orienta as empresas quanto a isso? A ideia é essa. A ideia é essa. Por exemplo, a norma técnica, né? A norma de desenho, que ela te dá ali ferramentas de representação gráfica da joia, que permitem que você reproduza com precisão as suas ideias e as suas expectativas em relação àquela peça. Você vai entregar para o teu cliente, né, um projeto de design. Você não vai entregar para ele um desenho, você vai entregar um projeto de design. Algo que seja viável, factível. Algo viável, factível, com soluções tecnológicas agregadas. Olha, essa parte vai ter que ser feita em fundição, essa parte vai ter que ser feita com complementos feitos à mão, né? Montagens, alguns componentes vão ser elaborados à mão. Vai ter que se usar uma liga específica, porque aqui é mais macia, aqui é mais duro, o pino do brinco tem que ser mais resistente. Então, assim, é verdadeiramente você entregar alguma coisa muito consistente, com informações robustas que garantam que o teu projeto, ao final, será integralmente aquilo que foi projetado para ser. E o espaço designer, desculpa, como é que ele funciona? Vocês se reúnem periodicamente? Onde que essas reuniões ocorrem? Porque assim, vocês duas são de estados diferentes. Sim. Como é que vocês fazem para ter esse alinhamento? Olha, a gente meio que vive em contato,
né? Estamos sempre online. Estamos sempre online. E nós temos rotinas assim de reuniões semanais, né? Às vezes uma reunião semanal, na hora que a coisa está mais movimentada, são 2 reuniões semanais, de no mínimo 2 horas cada uma. E são quantos membros? 10 componentes do grupo, né? Hoje 10. É. E aí a gente vai avançando nos conteúdos. Por exemplo, agora a gente está aqui, né, na ocasião do lançamento do nosso último projeto, que é o glossário, né? E esse glossário ele foi feito, né? Ele nasce aí desse gap também, né? Assim como havia em relação à representação gráfica, existe no setor a nível nacional de uniformidade para a linguagem, para a comunicação entre os interlocutores. Então, nasceu daí essa Não, necessidade. vamos explicar, vamos falar de forma mais vamos lá. fácil. Vamos lá. A regionalização atrapalha nessa comunicação, é isso? Muito, muito. Também. Porque é um dos componentes, né? A gente, o que a gente chama, por exemplo, de grifa no estado, o outro chama de garra, o que a gente chama de bata, né? O que a gente chama de luz, o que a gente chama de virola, o que a gente chama... Quer dizer, são várias... Isso causa prejuízo à indústria? De que forma? Sim, porque isso... Dificuldade de comunicação a entre os dificuldade... atores. Tá, mas causa Exato. prejuízo financeiro à indústria para Sim. quem está lá na ponta? Sim. Perda de tempo, né? Quando você... Tempo é dinheiro na indústria? Literalmente, tempo é dinheiro. Porque se você não tem uma comunicação clara a respeito da especificação da peça, você começa a incorrer em erros que te trazem retrabalho, queda na produtividade esses ruídos, né, acabam produzindo soluções na indústria para poder garantir o prazo, a entrega, diferentes daquelas projetadas. Então, o teu produto final pode não atingir as expectativas assim, de qualidade excelentes como haviam sido projetadas. Então, de fato, é importantíssimo que se tenha uma comunicação clara, transparente e linear, que todos falem a mesma língua, né? Eu costumo dizer que a gente fala línguas diferentes nos estados, né? O glossário está sendo lançado hoje aqui na Feninger. Qual é o público-alvo e de que forma que as pessoas vão poder acessar esse material? Então, a nossa intenção é que ele atenda ao público de uma forma bem ampla, né? A nossa ideia, quando nós começamos a levantar esses verbetes, que são os termos utilizados no setor, são tantos os termos que são usados ali, desde a criação, todas as etapas de produção, até a parte de comercialização e consumidor final. Porque nós percebemos, né, e é isso, nós temos situações folclóricas de chegarmos na ponta em lojas e ouvirmos coisas absolutamente absurdas, assim, em relação àquele produto que está na vitrine. Tais como? Dá um exemplo. Como a confusão que nós temos hoje em relação a folheados e banhados, por exemplo. Isso já é uma Eu tenho uma festa. dúvida aqui, eu não sou do setor, sou jornalista. O que é joia? Porque às vezes eu sou de Cuiabá, né? Você falou muito da questão de regionalização. E eu vou a uma loja comprar uma semi-joia, uma coisa que é folheada, a pessoa fala, olha essa joia. Aí eu aprendi com a minha avó que joia era ouro. E as pessoas estão dando tratamento para semi-joia de joia. Tecnicamente, vamos colocar assim, né, Vamos Eliana? colocar assim, Tecnicamente, a joia é o que você está falando. Joia são os adornos feitos, confeccionados com materiais preciosos, metais nobres e pedras de valor, né? E gemas, né? Como a gente gemas de denomina, né? Exatamente. Na verdade, existe uma permissão, licença poética, vamos chamar assim, para que a gente chame tudo de joia, né? Porque aí é uma atribuição de valor meio poética, né? Porque eu dou para qualquer coisa. Eu posso te dizer assim, essa caneca foi tão bem feita, é uma joia. É uma joia. Entendeu? Sim. Esse microfone é um espetáculo da tecnologia, é uma joia. Então, existe essa questão, que ela é colocada assim, e existe uma questão também de que as pessoas usam joia como sinônimo de adorno. Então, quando muitas vezes eu quero me referir a um adorno, eu digo assim, eu vou comprar essa joia. Eu estou falando de adorno.
E isso acontece em relação a várias áreas de criação na joalheria. Esse é um grande problema para nós. A gente tem, dentro do setor joalheiro, inúmeras atividades ligadas à joalheria, principalmente na área criativa. Então, Claro. por exemplo, da mesma maneira que a gente tem o projeto, né, que é esse processo de projeto de produto, né, e aí eu vou falar em produto que aí nós diferencia, né, a gente consegue entender melhor o que seja isso. Da mesma maneira, eu tenho uma criação artística, eu tenho uma criação que é ligada à artesania, né, que são aquelas peças que eu vou para a bancada e eu elaboro com materiais diferenciados. Posso botar madeira, posso botar vidro, a gente tem visto peças belíssimas com vidro, com cerâmica. Enfim, isso faz parte da pesquisa também, né, artística. Claro. E são projetos e concepções muito específicas. E aí, só complementando, né, o que a Ingrácia está colocando, a gente não está entrando numérico na atribuição de valor, tem mais valor por isso ou por aquilo. Você pode ter uma peça, né, um resultado de um processo criativo riquíssimo, né, com um resultado final maravilhoso. É uma peça que tem valor pelo trabalho, né, pela plástica, pela forma, por tudo que ela traz de significado, né? Mas precisa que se guarde aí a denominação correta. Existe uma norma técnica. Para que não haja ruído, né? Exatamente. Que a gente acabou de falar. Exatamente. Existe uma norma técnica que regulamenta e denomina, né, descreve o que é uma joia. Mas o que caiu no conceito popular é difícil de retirar. Vocês vão conseguir estabelecer isso tecnicamente dentro da cadeia, né? Com certeza. Mas a partir do momento que, como você falou, virou... caiu no domínio popular, público, né? público. Exato. Porque, assim, a gente até entende isso, a gente tem conversado muito sobre isso. É evidente que a gente não vai conseguir mudar isso, entendeu? Mas, assim, para nós, como técnicos, é importante que a gente saiba definir as coisas corretamente. Então, assim, existe a norma técnica, né? Então a gente sabe joias feitas em materiais preciosos, prata e material nobre, né? Muita gente acha que prata é bijuteria. Não é. A prata é material nobre. A gente trabalha com 925 sempre, né? Que é a liga mais alta. E o mercado hoje tem feito um pouco de confusão com isso também, né? Mas assim, a prata é metal nobre. Então a gente considera como joia, né? As outras peças, a gente tem norma que estabelece uma cobertura, um revestimento de superfície. Que são os folheados. Que são os folheados, que vai de 2 milésimos, 2 a 20, dentro das categorias que são estabelecidas na norma de folheados. Mas esse conceito de banho de ouro, de folheados, de joia para esse tipo de produto, ele agregou muito valor ao folheado. Sim. Alguns folheados, algumas são preço de joias de ouro, né? Você vai lá e vai em lojas especializadas em joias, em folhados, você compra peças, brincos lindíssimos, por sinais, por 1.000, 2.000, até mais, né? E você fala, você está pagando por um adereço, por um adorno, o preço de uma coisa que vai durar para sempre, que seria o ouro. Mas nem só folheados, você hoje compra bijuterias nesse preço. Eu não compro. Bijuterias... Não, por mais que eu só use bijuteria, adoro. Não, mas você tem marcas, né? Não precisa... Mas tem marcas muito consagradas aqui em São Paulo, com lojas em shoppings de alto padrão, as bijuterias, feitas até muitas vezes no que a gente chama de baixa fusão, para você entender, porque é um outro tipo de produção. Essas outros materiais envolvidos. Com outros materiais que chegam nesse valor. Não, mas tem muita coisa da criação artística nesses produtos também que você leva em consideração, né? O que você vai ter que levar em conta nesse caso, e aí vai para o folheado, vai para a joia, vai para tudo, é que hoje o mercado, a gente está falando de construção de marca. Então, da maneira como eu posiciono o meu produto e posiciono a minha marca, eu posso vender essa peça de bijuteria pelo preço que eu quiser, que vale a minha marca. É verdade. Você entendeu? Então, não importa muito o material. É verdade. Não é verdade?
Hoje a gente vê, por exemplo, em algumas empresas, né, em algumas grandes marcas, inclusive, eles estão resgatando uma técnica que é o vermeil, que especifica, né, material de suporte, né, da base da peça, que seria a prata 925, e especifica a espessura de camada de revestimento em ouro amarelo, né? E aí é comum você ver a confusão, né, que acontece. Não, isso aqui é ouro vermelho, ou não, a técnica é vermelho. A peça é uma joia, porque ela tem metais nobres envolvidos em toda a sua estrutura, de prata, com um banho em folheamento de uma camada específica que está determinada para que seja denominado vermelho, né? E uma grande polêmica, né, que surgiu aí, que apareceu nesses verbetes todos, e que a gente foi atrás da informação, lógico, né, curiosas demais, né? A diferença entre milésimo e microns, né? Microns é uma medida de espessura. Milésimo é uma medida percentual, tá? Vamos chamar assim, medida percentual. E assim, o mercado fez uma grande confusão aí do que é uma coisa, do que é outra, e as pessoas tentam buscar sempre uma equivalência. Não tem equivalência, gente. Não tem equivalência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essas questões, né, que são questões determinantes, porque não tem nada de errado, Rafael, de você vender o que quer que seja, mas o seu cliente, ele é o seu cliente. Ele tem que estar informado, né, do que você está vendendo, o que tem naquele produto. Exatamente. Ele tem que conhecer você, ele tem que conhecer o produto em profundidade, ele tem que saber exatamente. Olha que coisa feia, né? É chata para uma marca que um cliente saia com o entendimento errado da peça dele e, por qualquer motivo, isso seja, olha minha peça, olha aqui, e alguém deu uma informação que não foi dada na origem. Então, assim, a gente teve as palestras, né, aqui na Feninger sobre rastreabilidade, né? Essa questão da informação, da transparência, ela é muito importante para a construção da marca, né? E joia, bijuteria, qualquer adorno é paixão, né? Eu brinquei com ela só, não vou comprar bijuterias, compro. Já comprei muitas nos valores absurdos. Mas é porque a gente se apaixona. Um dia você compra. Você chega numa vitrine e vê aquela joia e fala, é minha cara, eu preciso. Mas esse é o segredo do design também, né? Meus filhos costumam brincar comigo, que assim, uma garrafa de água mineral, por exemplo, que você vai escolher num supermercado, muitas vezes você é atraído pela forma da embalagem. Eu sou vítima disso. Quem não é? Eu outro dia comprei uma água porque a garrafa era linda. Tem uma de vidro que é importada, que custa R$30. Exatamente. Que a gente compra. Exatamente. Aí meu filho me falou assim, por que você pegou essa água e não a outra? E eu falei assim, porque essa é mais bonita. Aí ele falou assim, você foi pega pela isca do design, você caiu na sua própria armadilha. Eu falei assim, mas é exatamente isso. Mas a ideia é essa, você compra você compra perfume por embalagem também, não é? Chegamos num momento ali de uma palavrinha-chave, experiência, né? Você compra aquela água pelo conjunto da obra, pela experiência, pela beleza da forma, pelo prazer que vai te dar, pela satisfação que você vai ter na hora que você abre, que você, né, se serve daquela água. Isso hoje, a cada momento, com o passar do tempo, né, a experiência em relação aos produtos, né, ela tem sido uma prioridade para o consumidor. Então, não é bem o valor monetário, mas é muito mais o valor da experiência que você vai ter e que você vai perpetuar com aquele momento ali.
Olha, o nosso programa está quase chegando ao fim. Nossa. A conversa foi muito boa, passou muito rápido. E tem tanta informação aí, a gente nem conversou sobre a valorização do design brasileiro, que é um assunto que dá um outro podcast. Isso para nós é muito importante. Mas faltou uma coisa, vocês não falaram quanto tempo durou para poder elaborar esse glossário? 2 anos, mais ou menos, 2 anos. 2 anos de estudo. 2 anos e meio de estudo, de pesquisa, de elaboração, de estruturação do texto, imagens, né? Foi um trabalho dedicado. E ele vai estar disponível por e-book no site do IBGM, é isso? A princípio, site. A princípio ele sai como uma publicação digital. Posteriormente nós queremos fazê-lo impresso, mas nesse primeiro momento ele sai digital. E como que vocês vão conseguir difundir essa unificação da comunicação do setor? O IBGM vai fazer essa publicidade? Exatamente. O IBGM ele é a nossa entidade de representação a nível nacional, né? Então a gente imagina aí uma distribuição dessa informação pelas associações que estão em cada estado da federação, de forma que isso possa ser multiplicado para os setores nos diversos estados. Vai ter alguém em Cuiabá, do Sindicato de Joias de lá, que vai estar divulgando e impulsionando aí esse conhecimento para que a gente... Dependemos de pessoas como você, que sem nos dúvida. ajudem a divulgar também. Porque nós queremos chegar na ponta, né? Nós queremos chegar no O consumidor. objetivo é isso. Então, E lançar na Feninja é uma vitrine, né? É onde Sem todo o dúvidas. setor da América Latina está reunido. Certamente. É um momento perfeito. Olha, Ingrácia, Eliane. Eliane é o nome da minha mãe. Foi um prazer conversar com vocês. A gente precisa repetir esse bate-papo. Por favor. Porque tem tanto assunto que ficou para trás. Vocês são sumidades, né? Desse setor, desse mundo de joalheria. Antes de concluir, eu quero dar uma lembrancinha para vocês. Muito obrigada. Que é a nossa caneca do IBGM Cash. Obrigada. Essa é a primeira edição do IBGM Cash, é uma novidade que a gente está trazendo. A nossa intenção é fazer com que a comunicação do setor ela pare de ser para dentro, para o setor, e ultrapasse as fronteiras, né? Quebrando os tabus e tudo que tem em torno do setor joalheiro. E a gente conta com vocês para isso. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a participação das duas. Foi um prazer. Foi ótimo. Encerramos o nosso IBGM Cash por aqui. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.